Nessa noite, o tema da mensagem dessa noite, uma mensagem mais breve, é Sonhando com o Céu. Eu escolhi dois textos. O primeiro diz assim: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que me é incomparavelmente melhor. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que me é incomparavelmente melhor. E o segundo texto está na experiência do apóstolo São Paulo, que ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Vamos ter mais uma palavra de oração? Convido nosso irmão presbítero Baltazar para que nos guie nessa oração. Pai, nós te damos graças pelo privilégio, dom da vida, de estarmos aqui hoje para celebrar, ó Pai, o nascimento do teu Filho amado Jesus, cantarmos louvores, ouvirmos a tua palavra, ó Pai, e celebrar essa grande notícia, a maior notícia, a mais bela notícia, a notícia que transforma as nossas vidas e que nos traz esperança de realmente vivermos uma vida eterna, preparada para o Senhor nos céus para nós. Nós te damos graças por isso. Abra o nosso entendimento, a compreensão, e que realmente possa brotar a fé em cada coração aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quais os nossos sonhos? Qual o alcance dos nossos sonhos? E como podemos sonhar com o paraíso, sonharmos com os céus? Tenho certeza que os jovens dessa comunidade, os solteiros, sonham em encontrar uma pessoa ideal, uma pessoa especial. E mesmo num tempo de crise, há pessoas que sonham também com sucesso financeiro. Muitos sonham com a edificação de uma bela família, da constituição de um lar. E sabemos que muitos sonhos se realizam. Nós temos constatado isso, Felizmente, muitos sonhos se realizam, mas também temos visto que muitos sonhos falham, que muitos sonhos são destruídos. Algumas pessoas ficam ricas e outros perdem tudo que amealharam durante toda uma existência. E quando nos passamos a ter a nossa fé, depositar a nossa fé em Cristo, os nossos sonhos se tornam diferentes. Nós temos sonhos com a nossa comunidade, em relação às nossas vidas, em relação às nossas famílias, em relação à nossa igreja. E principalmente temos um sonho de esperança eternal, um sonho que o mundo não pode entender, porque há pessoas que pensam apenas nesta vida e nas coisas terrenas. Esse tempo de Natal é um tempo de sonhos. Eu creio que aqueles que foram meninos ou meninas do meu tempo se alegravam às vezes com sonhos tão pequenos. Nós alegrávamos os meninos quando ganhávamos um caminhãozinho, uma bola para brincar, as meninas uma boneca. E nós continuamos sonhando. Claro que todos nós sonhamos, e sonhamos também com o paraíso. Nós sonhamos com uma nova realidade. Nós estamos vendo, principalmente nesse ano, quantas coisas tristes, lá os habitantes que estão saindo lá de Alepo, naquele lugar da guerra, os imigrantes. E sabemos que no início o homem morava no paraíso, e quando ele transgrediu os mandamentos de Deus, quando ele opta pela sua própria vontade, em detrimento da vontade do Criador, ele já não pode permanecer naquele estado. Entretanto, quando eles são expulsos, Deus sussurrou
ao ouvido daqueles nossos primeiros pais, que mandaria o seu filho, que viria a este mundo, que pagaria os nossos pecados. O seu nome seria Jesus, que quer dizer Salvador. E muitos dos antigos morreram nessa esperança e crendo e vendo essas promessas da vinda do Salvador. Estamos nesse mês, o mês do Advento, celebrando o Natal de Cristo, e vamos fazê-lo com louvores, com música, com orações. Nosso coral preparou hoje uma cantata especial, que não é apenas uma apresentação, mas é também um momento de louvor e de glorificação a Deus. Na verdade, diante da dura realidade da vida, algumas pessoas sonham mais com os céus que outras. Alguns estão ainda muito iludidos com este mundo. E sabemos que numa época como essa, embora há muitas pessoas que nem gostam de festejar o Natal, eu sempre digo que há pessoas que às vezes comem sozinhas, há pessoas que assistem televisão sozinhas, há muita solidão nesse mundo. E a presença de Cristo, a comunidade, ela tem um papel preponderante em todas as épocas, e principalmente numa época como esta. Eu sempre digo que não há um lugar melhor para nós estarmos nesse horário que na casa do nosso Deus, estarmos em comunhão e pensarmos, não somente nos nossos sonhos, das nossas perspectivas terrenas, mas também num sonho com uma realidade celestial, com o céu. O apóstolo São Paulo, ele tinha esse desejo. Ele disse: eu prefiro partir, e partir aqui para ele significa morrer, e estar com Cristo, que me é incomparavelmente melhor, E ele teve uma experiência excepcional, que ele disse que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis aos quais não é lícito ao homem referir. Como que nós sabemos dessa experiência do apóstolo São Paulo? É uma experiência que ele conta meio contrariado. As pessoas tinham dúvidas da sua capacidade, do seu apostolado, e então ele apresenta as suas credenciais de apóstolo, e ele diz: não convém que eu me glorie, mas ele resolveu, com muita humildade, contar essa experiência que havia sucedido há 14 anos na sua vida, e ele fala humildemente. Então ele fala na terceira pessoa, ele diz: eu conheço um homem. Ele não está dizendo: eu sou um homem que estou acima dos demais homens, porque eu tive uma experiência mística, qualquer coisa assim. Mas disse: eu conheço um homem, e contando essa experiência com muita relutância, ele fala que foi um fato que havia acontecido há 14 anos atrás. Imagine qualquer outra pessoa que tivesse passado por um êxtase, um arrebatamento dessa natureza, já sairia contando, já sairia propagando, mas ele se limita a pregar o Evangelho de Cristo, e essa experiência ele conta com muita humildade e até de uma certa forma contrariado, somente 14 anos após o ocorrido. E ele diz que foi arrebatado até o terceiro céus. Ele diz que ouviu palavras, ele não diz o que ele viu, que ele chegou lá e viu algumas coisas diferentes e tal, mas ele ouviu, e mesmo aquilo que ele ouviu, ele não traduz, ele não vai dizer as palavras, mas ele afirma esse fato, e mostra realmente que ele estava interessado em pregar a doutrina como era e não a sua experiência como tal. Infelizmente, hoje as pessoas andam atrás de certos ícones. Todos os seus movimentos, eles têm os seus ícones, os seus representantes. Nós temos que voltar os nossos olhos, meus irmãos, para Cristo e não para o homem. E o apóstolo Paulo, nesse período, e sempre, ele usou a palavra de Deus assim, que nós temos uma palavra segura, que são as Escrituras e não a nossa própria experiência. A Bíblia nos diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a candeia que brilha em lugar tenebroso,
até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Nós temos uma palavra profética, nós temos as Escrituras Sagradas, e devemos atê-la, devemos nos ater a essa Escritura. Essa experiência do apóstolo São Paulo, para que ele não se exaltasse, para que ele não se ensoberbecesse, Deus teve um método para tratar com ele. Deus permitiu que Satanás colocasse na sua carne um espinho. E ele orou a Deus, então, dizendo que Deus removesse aquele espinho. E Deus não responde nossas orações sempre ao pé da letra. Deus não removeu o espinho da carne do apóstolo São Paulo, mas deu a ele uma bênção, dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te basta. E essa graça, ela é suficiente, sejam quais serem as circunstâncias difíceis que enfrentemos ou venhamos a enfrentar, a graça de Cristo é suficiente para todos, todas as pessoas que realmente enfrentam essa dificuldade. Esse método de Deus, para que ele não se exaltasse dessa experiência que ele foi elevado até o terceiro céus. Meus irmãos, qual é o nosso sonho? Esse Natal, como dissemos, são os mais diferentes. Eu tenho sonhos de natureza financeira, de emprego, de relacionamento, todos os sonhos de as pessoas conseguir determinado bem, mas nós devemos sonhar com os céus. O apóstolo São Paulo teve essa experiência ainda em vida, Ele disse, e nós ficamos às vezes imaginando, não sabemos se foi uma separação do corpo do espírito, e nem devemos questionar isso, porque ele mesmo não sabe. Ele disse: eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, não sabemos quando isso aconteceu, se for naqueles 3 dias que ele ficou cego, logo após ter um encontro com Cristo, se foi no momento de meditação, de oração. O fato é que ele teve, e que Deus cuidou para que ele não se exaltasse além do conveniente. Mas todos nós devemos sonhar com o céu, porque aqui nesse mundo, embora o Natal seja uma época de magia, de sonhos, nunca será completo. Nós sonhamos com uma nova realidade, a Bíblia chama novos céus e nova terra. E o alcance desse nosso sonho é um sonho maior, E talvez aqueles que já viveram mais, aqueles que estão sofrendo mais, aqueles mais experimentados, talvez sonhem mais com o céu. E é impossível descrever o céu. O Apocalipse usa uma linguagem simbólica, falando de ruas de ouro. Nós nunca vimos nada semelhante ao céu. Às vezes as pessoas pensam numa viagem, Eu mesmo estava vendo lá minha esposa, falei: nossa, está tendo uma experiência maravilhosa, Está tirando fotografia lá na neve, Qualquer viagem que nós façamos, qualquer país que a pessoa possa, nada se pode comparar ao céu. Nós não podemos dimensioná-lo, mas sabemos que no céu, eu penso que a música, pelas próprias Escrituras, A Bíblia fala muito em música, e as músicas edificam a nossa alma, elevam o nosso coração, mas também não pode, com exatidão, falar dessa realidade que nós todos sonhamos e que nós anelamos. Diria também que nem o mais eloquente dos oradores, pessoa com a capacidade de falar, de empolgar, e nem os pintores poderiam retratar, não podem retratar essa realidade dos céus, os grandes artistas. Na verdade, todos os nossos sonhos ficam pequenos diante do céu, e a nossa imaginação falha. Infelizmente, hoje nos púlpitos não se fala sobre o céu, se fala em prosperidade, se fala em riqueza, se fala tantos outros assuntos, mas não se fala dessa realidade dos céus. E o apóstolo Paulo disse: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes, os mais miseráveis dos homens. E essa glória que o apóstolo Paulo teve dessa experiência, foi arrebatado ao terceiro céu, creio que ele não foi a esse céu primeiro, que é onde sobrevoam as aves, mas foi acima do espaço sideral, onde estão as estrelas, os astros. Ele foi onde manifesta a glória de Deus.
Mas nós sonhamos com o céu ou nós estamos apegados a esta terra? É impressionante que mesmo numa época como essa de Natal, os olhos das pessoas estão na comida, na bebida, no novo vestuário, nos bens materiais e até mais do relacionamento, mas o que nos interessa realmente no céu, primeiramente, é a pessoa de Jesus. Nós vamos encontrá-lo e devemos sonhar com essa realidade, que é chamado paraíso. Lá em Apocalipse fala que é o paraíso de Deus, talvez em oposição ao paraíso que os nossos pais perderam quando transgrediram. Eu creio que se os nossos pais houvessem obedecido, eles teriam permanecido, eles teriam sido firmados na santidade. Não haveria nenhum desses problemas que nós temos, mas como eles, dentro do seu livre-arbítrio, optaram por conduzirem as suas próprias vidas, e o homem, quando ele quer conduzir a sua própria vida, ele é um desastre. Quando ele não deixa, ele deixa de ser a habitação do Espírito Santo de Deus. O nosso sonho, meus irmãos, tem sido preparados para esse lugar onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto e não haverá mais solidão. Não haverá mais solidão. Esses dias eu tenho estado sozinho e uma pessoa me procurou e falou: pastor, é a primeira vez que o senhor está sozinho. Eu não disse a ela que não é a primeira vez que eu estou sozinho e nem disse que algumas vezes me senti sozinho, né? E essa pessoa me disse: mas pastor, eu que tenho vivido uma vida sozinha. A solidão dói, né? A solidão é uma coisa difícil. Meus irmãos, há muitas pessoas que, mesmo não estando sozinhas, estando com outros, eles se sentem sozinhos. E, na verdade, quando nós temos Cristo, nós jamais vamos andar a sós, né? Jamais vamos andar a sós. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Não pode ser apenas nessa época do Natal, em algumas ocasiões litúrgicas, mas todos os dias da nossa vida, a presença de Jesus. E o céu é um lugar que ele foi preparar. Ele disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. E ele disse que foi preparar lugar para que onde ele está, estejamos nós também. A pior coisa é a pessoa passar por uma vida efêmera e se distrair como se fossem brinquedos, né, descartáveis nessa vida, porque tudo é passageiro, e perder a grande realidade de morar com Jesus e morar nos céus. Esse amor de Deus nos encontra onde nós estamos, porque diz assim que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores, Eu gostaria que todos prestassem atenção nessa cantata Luz, tomasse isso não só na sua beleza musical, na sua apresentação, mas na mensagem. E que todos pudessem abrir a Bíblia num momento oportuno em suas casas, né? E deixarem ser guiados por esse sonho de uma nova realidade. Não se apegarem a essas coisas efêmeras e transitórias. Mas não basta abrir a Bíblia, é preciso também abrir o coração para deixar Cristo entrar. Deixar Cristo entrar no seu coração e entrar na sua casa. Como disse um pregador que passou por aqui, né? Senhor, entra na minha casa, para que um dia eu possa também habitar na tua casa. Vamos convidar Jesus para entrar no nosso coração, vamos deixar que a luz do Evangelho reine nas nossas vidas. Vamos passar a esse momento de louvores e de engrandecimento a Deus.